Leiamos então, capítulo 10, fique de pé, vamos ler juntos. Versículo 1 diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho, grife isso, perante a face do Senhor, o que eles não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai os vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós, diga comigo, o óleo da unção do Senhor. Quem aqui tem o óleo da unção de Deus? Levanta a mão e diga amém. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Pai, essa é a tua palavra, fala ao nosso coração em nome de Jesus. Pode sentar. Irmãos, Nadab e Abiú, assim como Itamar e Eleazar, ou Eliezer, mas era Eleazar o nome, eram filhos, 4 filhos de Arão. E a Bíblia fala que 2 deles, Nadab e Abiú, você pode dizer comigo? Nadab e Abiú, eles acenderam um fogo estranho. E quando a gente fala fogo estranho, talvez a gente diga assim, mas estranho por quê, bispo? Era algo que Deus não se agradava, era algo que Deus não concordava. Quem aqui sabe, entende quando você faz uma coisa e Deus não concorda com o que você faz? Você toma uma escolha que Deus diz, eu não quero. E mesmo quando Deus te revela, mesmo quando Deus te fala, mesmo quando a palavra te diz, mesmo quando o Espírito Santo te revela, talvez por um sentimento, talvez por um desejo de momento, talvez por uma emoção, seja raiva, ódio, rancor, mágoa, seja o que for, seja porque você talvez seja uma pessoa depressiva, uma pessoa que se sente solitária, então você resolve desobedecer a Deus e fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Foi o que eles fizeram. Nadab e Abiú eram 2 jovens que tinham a mesma educação que os seus outros 2 irmãos, o Eleazar e o Itamar. Mas Nadab e Abiú resolveram agirem diferentes dos seus irmãos, diferente do seu pai, diferente do seu tio Moisés, e acima de tudo, diferente de Deus, fazendo algo que, de forma objetiva, iria desagradar o coração de Deus. Ora, Deus já tinha dito que não aceitava nenhum fogo estranho sendo apresentado a ele. E todas as vezes que o Senhor mandava fogo sobre o holocausto, ficavam ali as brasas acesas, amém? Toda vez que um sacerdote ia acender o fogo, ele pegava e acendia do fogo de Deus, do fogo que o Senhor havia enviado. Mas ele não podia pegar do fogo lá de fora, ele tinha que pegar da brasa do altar, ele tinha que pegar do fogo do altar, não do fogo que alguém tinha feito lá, uma fogueirinha, sabe aquelas fogueirinhas de São João? Não, aquilo não podia, tinha que ser do fogo do altar. Nadab e Abiú haviam bebido, festejado, e o álcool havia tomado conta deles. E como eles já eram pessoas que tinham esse tipo de procedimento,
de serem desobedientes, de serem rebeldes à voz do Senhor, o que acontece? Eles pegam e acendem um fogo estranho e levam para Deus. E quando a gente lê sobre isso, a gente percebe como Deus imediatamente os castiga. Veja aí no verso 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. A Bíblia não diz que consumiu as vestes, consumiu os homens. E morreram perante o Senhor. Amém? Morreram pelo simples fato de terem acendido fogo, de terem posto um fogo e o incenso que não agradava a Deus. Irmão, na nossa vida tem muitas coisas que nós não podemos realizar porque desagrada a Deus. Mas qual é a origem espiritual desse fogo que Nadab e Abiú acenderam? Diga comigo, a origem muitas vezes vem da família. Origens espirituais da família. Pensamentos que são engendrados, que são colocados na mente da pessoa com o momento que ela vai crescendo, que ela vai estabelecendo as suas faculdades mentais, dia a dia. Se não houver uma boa orientação bíblica, se não houver uma boa direção bíblica, essa pessoa vai crescendo inadvertidamente, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Eu não tenho só o exemplo de Nadab e Abiú. Nós temos os filhos de Eli, o Hofni e o Finéias, que faziam também o que era mal, e eles eram filhos do sacerdote Eli, mas também fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e morreram. Então, irmãos, não é porque você está na igreja, porque seu pai é pastor, porque seu pai é crente, sua mãe é crente, sua mãe é um cristão, seu pai é um cristão, que você vai ser um cristão. Essa herança espiritual, ela não vem do seu pai nem da sua mãe, ela vem do Senhor, do trono da graça de Deus para você. O relacionamento com Deus não é de pai para filho, é do pai para os filhos. Isso quer dizer que ninguém se une a Deus através de mim. Meus dois filhos, o Márcio e a Débora, não estão unidos a Deus através de mim. Eles estão unidos a Deus através de Cristo. E muitas vezes, irmãos, na nossa origem familiar, a gente olha para o procedimento do pai, para o procedimento da mãe, para os erros do pai, para os erros da mãe, para os erros de alguém que nos criou, né? E a gente vê, poxa, mas para que tudo isso? Eu nunca vi meu pai fazendo isso, a minha mãe fazendo aquilo, eu não vejo meu pai orando, eu não vejo minha mãe lendo Bíblia, eu não vejo isso, eu não vejo aquilo, ao contrário, eu vejo meu pai falando coisas e fazendo coisas que são inconvenientes, que dentro da igreja eu aprendi que é errado, que é pecado, e como é que pode, né? Meu pai fazendo isso e exigindo de mim uma postura diferente. Pois bem, essas origens familiares, esses pensamentos engendrados no convívio familiar, fazem parte do nosso histórico espiritual, fazem parte do nosso histórico emocional. Quantos filhos são depressivos porque viram o pai bater na mãe? Porque a mãe traiu o pai e cresceu num lar desfeito, num lar quebrado. Então, esse desvanecimento emocional, ele vem de muitos acontecimentos, de muita desestrutura, que muitas vezes você vai encontrar no lugar que seria base. Porque a família é base. A família é para ser uma base sólida para cada um de nós. Muitas vezes, irmãos, por você não ter uma família bem estruturada, você precisa pelo menos de uma igreja que dê a você um supedâneo, uma base, uma estrutura que te forme um cristão. E aí você vem desestruturado para dentro da igreja, a igreja tem o trabalho de te estruturar, de remar contra a maré, de te ensinar a ser diferente do que você aprendeu na escola, que deveria te educar, mas não fez, que deveria te dar bons conselhos, mas não deu, na família, que deveria você ter uma base sólida emocional e não teve. Então você chega dentro da igreja totalmente
destroçado, muitas vezes, desestruturado, e ninguém entende por que você é rebelde, por que você é agressivo, por que você é duro de coração, por que você é uma pessoa egoísta, por que você cresceu uma pessoa, assim, sabe, difícil de conviver com as outras. Tem gente que não te suporta e diz, você é muito chato, eu não te aguento. Tem gente que diz, olha, tomara que você saia da minha vida, não aguento mais, vai embora. E você já ouviu muito passa fora de muita gente. Mas ninguém nunca parou para entender que tudo isso faz parte de uma falta de estrutura. Essa falta de estabilidade emocional, que você pega fogo rápido, essa desestrutura, ela faz parte do teu contexto, ela faz parte da tua história de vida. Ninguém estava lá no dia que você viu o que viu, e você se sentiu traído, porque você esperava que dentro de casa você fosse encontrar os melhores exemplos e não encontrou. Você se sente traído, e há um dualismo estrutural nisso, porque quando você chega na igreja, você tem um choque de ver digamos assim, um comportamento outro, diferente de tudo que você teve dentro de casa. Eu uma vez estava ouvindo o testemunho de um pai que está aqui hoje, o nosso evangelista Nailton, está ali, levanta a mão, Nailton. Ele é pai da Kailane, e tem um filho também, que não, está aqui hoje, teu filho? Está não, né? Infelizmente. Mas, olha só, hoje, quando eu me lembro do testemunho do Nailton, ele disse que quando era pequenininho, o filho dele, a filhinha também, bem miudinha, ele era usuário de droga, o Nailton. Era usuário de droga. E ele, para roubar droga, ele levava o filho para dentro de um supermercado, para dentro de alguma coisa, para roubar, né? Levava ela. E ele roubava para trocar por droga. Mas usava a Kailane como digamos, um pano de fundo, né? Todo mundo via um pai com a filha e não ia suspeitar. Quando na verdade era um usuário de droga roubando para trocar por droga, para se viciar, para suprir a sua necessidade do seu vício. E hoje nós vemos um evangelista, um homem de Deus ali. Amém? Glória a Deus. Nós vemos a filha que ele carregava para roubar do lado dele fazendo a obra. Aí você diz, que choque térmico é esse? Eu estou olhando para o pastor ali, em pé, olha, com a Bíblia na mão. Que coisa linda esse homem de Deus. Cadê a esposa dele? Está aí? Cadê ela? É porque ela é do tamanho de vocês, eu não encontro. Está ali ela, pronto. Pastor Joelto bebia. Pastor Joelto era um homem que vivia na bebida. Outro aqui, o evangelista Oliveira, bebia. Tem gente aqui, irmão, pastor Rafael, ele tem um currículo enorme também. E assim, muitos que estão hoje vivendo o evangelho, foram pessoas que se desestruturaram no decorrer da vida, sofreram com sua desestrutura emocional, familiar, mas quando entraram na igreja, quando ouviram o evangelho de Cristo, quando abriram o coração, eles sofreram a transformação que só Deus faz na vida de alguém. Por isso que eu quero dizer para você, é que a sua desestrutura emocional, familiar e etc., ela não pode justificar a sua falta hoje de estrutura. Porque você tem na igreja uma base chamada Cristo. A Bíblia diz que Ele é a rocha, Ele é a pedra, Ele é a base do evangelho, Ele é a base da igreja. E em Cristo nós temos o nosso alvo. O Senhor expressa para nós quem devemos ser, como devemos ser e quando devemos ser. Por isso, irmãos, veja só, diga comigo, o despropósito, diga bem forte, o despropósito social, governamental, traz doenças à mente, ao corpo, à alma, o desfazimento dos valores de uma família equilibrada, de uma família saudável, traz uma distopia, uma apostasia
do que é o certo. Essa dualidade entre certo e errado, entre bom e mal, entre doente e são, é uma dualidade, irmão. Você vai ter sempre essa dualidade à sua frente. Todo mundo que você conhecer vai te mostrar uma dualidade, porque cada pessoa vive uma realidade diferente da outra. Cada um teve os seus traumas, cada um teve os seus problemas. Mesmo o menor daqui já sofreu algum abalo emocional. Eu conheço jovens que a mãe bebe, a mãe se droga, e o jovem está aqui. E você pode entender isso? Que um pai e uma mãe bebe, fuma, se droga, faz o diabo a quatro, mas o jovem está buscando a Deus na igreja. Porque ele encontrou o equilíbrio em Cristo, a base em Cristo. A dualidade foi mostrada, ele olhou para a dualidade e disse: eu posso ser o que meu pai e minha mãe são, eu posso ser o que a minha família traz como herança espiritual para mim, eu posso ser uma pessoa desgovernada nas minhas emoções, eu posso ser uma pessoa desestruturada na minha vida, mas eu posso ser aquilo que o pastor, que o bispo está ensinando na igreja, eu posso ser o que a Bíblia fala, eu posso ser o que o Espírito Santo diz. Glória a Deus. Sabe, hoje, muitos grupos de rock, a música em geral, ela faz uma distopia muito grande. Ela destrói valores. Por que que hoje as pessoas não têm mais, a minha geração sempre diz isso, hoje é diferente de antes. E antes de mim teve uma geração, a do meu pai, que disse: olha, a de vocês é diferente da minha. E a do meu avô disse: a sua é diferente da minha. Ninguém nunca vai encontrar uma geração igual a outra. Mas tem uma promessa de Deus para essa geração de vocês. Nós estamos no final dos tempos. E o Senhor Jesus disse que essa geração não vai passar sem que o Senhor venha buscar a igreja. Essa de vocês é a última geração. E vem o arrebatamento da igreja. Sabe quanto dura uma geração? Biblicamente falando, 70 a 80 anos. Só que essa geração que Jesus falou, profeticamente, que Daniel revelou profeticamente, ela é contada desde 1948. Se você olhar para 1948 e subtrair do ano de 2022, dá quantos anos? Vamos lá, os matemáticos. Dá quantos anos, gente? 2022, 2048. Desse ano para esse, dá quantos anos? 74 anos. Jesus disse que uma geração pode ser de 70 a 80. Essa geração não vai passar sem que ele venha. E é nesse período dessa geração que viria o princípio das dores. Vê se vocês concordam com o que está lá em Mateus 24. Guerras, está tendo? Rumores de guerras, epidemias, terremotos. Vocês estão vendo o que a Bíblia falou? Que no período do princípio das dores, na última geração, o Senhor viria buscar a igreja. Faltam 6 anos para que formem 80 anos. Mas bispo, eu tenho que... Quer dizer que é só daqui 6 anos? Não. Ele disse que seria de 70 a 80. Pode ser a qualquer momento. Não vai passar essa geração. Então eu fico feliz porque eu estou com 50. E se durar mais 6, eu estou com 56. E se for agora, eu com certeza já me preparei para subir. Amém? E a grande pergunta que a gente faz é como você está posicionado diante da dualidade do mundo. O mundo apresenta o bem e o mal, o certo e o errado. Desde o dia que Adão pecou, o homem teve conhecimento do bem e do mal. E nós vemos pelos exemplos que a raça humana sempre ela tende para o que é ruim. Abra aí, por favor, no livro do Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia.
Você sabe por que Nadab e Abiú morreram? Porque eles brincaram com a santidade de Deus e trouxeram diante dele fogo estranho. Tem muita gente brincando com a santidade de Deus. Sabe aquela coisa de você achar que o que você quer é o que você tem que fazer. E acaba brincando com a santidade de Deus. E o Senhor tinha dito que eles não podiam ignorar aquilo ali. Eles não podiam levar fogo estranho. Bispo, quando é que eu levo fogo estranho para Deus? Quando você traz para a presença de Deus uma vida fora do altar dele. Quando você apresenta uma vida distante da vontade de Deus. Quando você age em contraponto aos ensinamentos sagrados. Sabe, eu sei que prostituição, impureza, lascívia e tudo mais está crescendo no mundo. Mas você tem que crescer nesse mundo como se dele não fizesse parte. Amém? Então aí no livro do Êxodo, no capítulo de número 32, foi isso que eu disse? Não, 19 não? Foi o 32 mesmo? Verso 25, abra aí. Porque tem dois textos que eu quero mostrar, mas esse é o primeiro. Vamos lá. Vendo 25, acharam? Deixa eu explicar. O povo fez o bezerro de ouro. Viram que Moisés estava demorando, fizeram o bezerro de ouro. Deus disse que ia destruir o povo. Moisés intercede pelo povo. Deus não destrói o povo. Mas quando ele desce, quando ele desceu, aqui antes do versículo 25, verso 16, as tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o quê? Para o mal. Grife isso. Tu sabes que o povo é propenso para o... Você pode ensinar o certo, mas as pessoas são propensas para o errado. Você pode falar a verdade, mas as pessoas são propensas para a mentira. Você pode cultivar santidade, mas as pessoas querem fazer aquilo que é impuro. Então Moisés não podia deixar aquilo daquele jeito. Veja só. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o, e deram-no, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Foi um apelo, sim ou não? Quem é de Deus, vem até aqui na frente. Foi o que Moisés falou. Quem é de Deus, quem deu a vida de verdade para Deus, vem aqui na frente. Quem não aceita esse bezerro de ouro, quem não aceita essa heresia, quem não aceita esse erro, quem não aceita essa mentira, quem não aceita a influência do mal, seja de um pai, de uma mãe, de um tio, seja dos amigos do colégio, da faculdade, do vizinho, do namorado, da namorada, quem não aceita viver o errado diante de Deus, e hoje declara que é de Deus, vem aqui. Foi o que Moisés falou. E aqui diz: então se ajuntaram a ele
todos os filhos de Levi, aos quais disse assim, diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, ou seja, põe a espada do lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Amém? Amém? Aí você diz assim: bispo, Moisés mandou o pai matar o filho matar o pai, o irmão matar o outro. Sim, porque aqueles homens que não vieram para perto de Moisés eram rebeldes ao Senhor, trouxeram maldição, trouxeram pecado, trouxeram iniquidade. Era família, nasceram da mesma mãe, nasceram do mesmo pai, mas um fazia o que era mal e o outro não. Um escolheu o certo e o outro o errado. Essa dualidade estava estampada quando Moisés disse: quem é de Deus vem para cá. Irmão, se você disser dentro da sua casa: quem é de Deus deixa a bebida, quem é de Deus deixa a droga, quem é de Deus deixa a prostituição, quem é de Deus deixa de adorar a imagem de escultura, quem é de Deus deixa de ser idólatra, né? Deixe de ser mentiroso, deixe de ser rebelde, deixe de ser orgulhoso, deixe de ser soberbo. Quem é de Deus se humilhe debaixo da potente mão do Senhor. Quem é de Deus faz aquilo que Deus fala, aquilo que Deus manda, aquilo que a palavra ensina, abre mão de si mesmo. Quem é de Deus? E se alguém que você muito ama disser que não vai seguir você, não é que você vai pegar uma espada e matar, mas dentro do seu coração você vai ter que vencer essa dualidade. E você vai ter que dizer: então, não dá para mim. Esse namoro, esse casamento, essa comunhão não serve. Porque a luz não se dá com as trevas. Cristo não se dá com Belial. O templo de Deus que somos nós não pode se dar com os ídolos. Amém? Veja o que está lá escrito em Mateus pelo próprio Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 29 diz: também todos aqueles que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Assim como Moisés, Jesus está dizendo: quem é de Deus aqui, vem para cá. Vem para cá, deixa pai, deixa mãe, deixa irmão, deixa terra, deixa filho, deixa filha, mas não deixe Deus. Quem entende isso? Eu brinco muito no culto de família e digo que família não é gangue. Família não é gangue, nem tribo. Você não pode, porque é da mesma família, defender quem está errado. Amém? Se tem alguém na sua casa errando, você tem que ser realmente voz de Deus para aquela pessoa. Voz de correção, voz de disciplina. Você tem que exortar. Você não pode se calar diante do erro de alguém e dizer: não, deixa para lá, é o jeito dele, é o jeito dela. Porque pela palavra de Deus, Deus não vai passar a mão. Nadab e Abiú foram consumidos. Hofni e Finéias morreram à espada. A gente não pode olhar e simplesmente dizer: é o jeito dela. É o jeito dela. Não, tem que haver um conserto. Deus é Deus de conserto e de aliança. Deus é Deus que pode reformar você. Deus é Deus que pode transformar você. Deus é Deus que pode renovar seu coração e a sua mente. Você não precisa continuar vivendo no erro. Eu acabei de apresentar 2 homens de Deus que foram salvos pela palavra. Irmãos, sabe aquela frase? Diga comigo: eu quero
eu vou. Eu não quero, eu não vou. Eu faço, eu não faço. Sabe, isso é dualidade. E isso faz com que você viva um preceito de vida distante de Deus. Porque na verdade não importa o que você quer, nem o que você, para onde você vai, nem o que você faz. O que importa é o que Deus quer que você faça, para onde Deus quer que você vá e realmente o que Deus quer na sua vida. Você quer vencer a dualidade? Lembre-se do que está lá em 2 Coríntios 6. Vamos ver. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Abra aí. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Quem aqui não tem amigos que fazem tudo o que desagrada a Deus, sim ou não? Não é? Quem aqui não muitas vezes é influenciado para o mal? Quando alguém diz assim, tem nada a ver isso aí, né? Você vai lá no seu celular e vê um crente ou uma crente fazendo tudo errado. Aí você diz, está vendo como não tem nada a ver? Ó, fulano aqui, ó. Ó como é que ele está aqui, ó. E nós vemos uma distopia, vemos uma distorção de valores. Porque, irmãos, o caminho de Deus é perfeito e restaura a nossa alma. Então, se eu estou no caminho de Deus, eu não posso viver como as coisas do mundo são. Eu não posso agir como o mundo é. Eu não posso me conformar com as coisas desse mundo. Romanos 12 diz que eu tenho que me transformar pela renovação do meu entendimento. Amém ou não amém? Agora veja em Coríntios. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e o diabo, que é Belial? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância, né? Que comunhão, que concordância, ou seja, que união, como pode ser andar junto? Ele está falando. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Olha que conselho, saia de perto do que não presta. Sai de perto, seja o que for, seja quem for, você não tem que andar com treva. Ah, bispo, mas eu sou apaixonada por ele. Deveria ser por Deus. Quem quer ir para o céu? Então, mate o sentimento que você está carregando no peito. Quem entendeu isso? Se esse sentimento corrompe a sua alma, destrua ele. Bispo, são meus melhores amigos. Ah, é? Teus melhores amigos? E o que é que eles trouxeram para você? Edificaram a sua vida? Eu noto que você está mais distante de Deus depois dessas amizades. E a Bíblia diz que as más amizades corrompem os bons costumes. Está na carta aos Coríntios. Aí você diz, não, bispo, mas é porque eu tenho um laço afetivo. Corta o laço. Eu tenho um laço emocional. Corta o laço. Eu tenho obrigações. Corta as obrigações. Você que quer ir para o céu, você tem que se ligar direto ao trono de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você é de Deus, você vai se guardar para Deus. E aquela pessoa que está ali, que não quer saber de Deus, na hora do arrebatamento, você sobe e ela fica. Entende?
Se você se agarrar com ela, ficam as duas, ou os dois. Mas se você entender que fé é uma coisa inteligente, que eu tenho que pensar, eu tenho que saber escolher, porque no meio da dualidade, está o certo e o errado, eu tenho que escolher o certo. Por mais que eu me sinta atraído pelo errado, por mais que o errado me promova socialmente, lá no colégio, lá na faculdade, lá na vizinhança, e talvez o certo me faça o patinho feio, isolado, que as pessoas não vão querer andar comigo, mas é melhor andar com Jesus do que com o mundo, irmãos. Você sabe o que é jugo? Diga comigo, jugo é chamado canga de boi. Sabe quando você bota dois boi, bota aquela madeira entre os dois, segurando os dois para andarem juntos? Aquilo é o jugo, ali é a canga do boi. E esse jugo, irmãos, ele não pode ser desigual. Você não pode pegar essa junta de boi, essa canga, tá certo? E você fazer da sua vida uma vida destruída. Porque você escolheu andar com alguém que sempre vai te puxar para o lado errado. E como tem, sim ou não? Você tem poucos amigos que dizem, vamos servir a Deus. A maioria deles diz, vamos para outro canto. E a escolha é sua. Elias, lá no Monte Carmelo, abra em 1 Reis 18, 20. Elias, ele teve que mostrar ao povo essa dualidade. Ele disse, olha, se Baal é Deus, sirva a Baal. Mas se Deus é Deus, então sirva a Deus. Então, a dualidade está presente em cada momento, quando nós percebemos o certo e o errado. Bispo, olha, eu tenho que escolher todo instante, toda hora, em cada momento, sim. Nós somos confrontados cada segundo. E as nossas escolhas dizem para onde nós vamos. Se para o céu ou para o inferno. Então aí, no texto de 1 Reis 18, a Bíblia fala que Elias, no Monte Carmelo, ele se levanta contra 900 profetas, 450 profetas de poste ídolo e 400 profetas que carregavam incenso. E houve uma batalha espiritual. E Deus mostrou, descendo fogo do céu, quem era o Deus verdadeiro. Amém? Versículo de número 39. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Então, Elias mandou pegar os profetas de Baal e matá-los. Por quê? Porque o que é ruim não pode permanecer no meio do povo de Deus. Claro que nós estamos falando num período em que eles matavam, né? E nós temos que aprender que a palavra matar aqui quer dizer destruir o que é mal. Tirar do nosso meio. Eu tenho sempre essa dualidade quando eu vou na geladeira. Tem uma coisa que engorda e outra que não engorda. O que é que eu escolho? Vocês estão me chamando de gordo, né? Mas não está na cara que eu escolho errado? Porque se eu escolhesse aquela coisa que não engorda, eu estava só o pitel. Né? A minha cintura seria cintura de pilão e não de ovo. Mas eu digo para vocês uma coisa. Talvez no mundo físico, na escolha alimentícia, eu tenha errado. E erro. Minha esposa é testemunha. Mas no campo espiritual, eu resolvi escolher aquilo que pode não agradar aos olhos, mas agrada o Senhor. Eu resolvi jejuar espiritualmente e dizer, Senhor,
só vai entrar na minha vida aquilo que te agrada. Só vai fazer parte da minha vida aquilo que promove a minha salvação. Amém? E para terminar, sobre essa dualidade, lá em 1 Coríntios 6, versículo de número 11. Aliás, antes do 11. Versículo 8 diz assim, 6, 8 de 1 Coríntios. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. Mas vós mesmos, que querem ir para o céu, que querem servir a Deus, fazeis a injustiça e fazeis o dano. E diz aqui, e isto aos irmãos, não sabeis que os injustos, escute isso, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, escutem isso, não erreis. Qual o direito que você tem? Não erreis. A palavra não está longe de você não, ela está aqui agora sendo aberta e falada. Deuteronômio capítulo 30 diz, essa palavra não está lá do outro lado do mar, nem lá no céu, para que você diga, quem vai trazer para mim? Ela está na tua boca e no teu coração. Então está aqui, diz assim, não erreis, nem os fornicadores. Eu já fui muito tempo de igreja, eu nasci no evangelho quando eu tinha 5 anos de idade, então tenho 45 anos de evangelho. Eu sei que a gente passa por uma idade de jovem, de adolescente, que a fornicação é algo assim presente mesmo. E você tem que evitar. E ele diz assim, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de quem? De Deus. Amém ou não amém? Então, não faça um dano a você, irmão. Não faça um dano a você. Aí, em 1 Coríntios 6, verso 9. Deixa eu pegar essa tradução aqui. Ainda diz assim, Ainda diz assim. Versículo 6, versículo 9 diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros. Quem mais? Qual outro nome? Não ouvi, vamos bem alto. Não ouvi, vocês estão lendo mesmo que eu? Como é que está escrito aí? O que quer dizer efeminado? Homossexuais? Efeminado não é homossexual não, mas valeu. Efeminado é quem tem um jeito. Tá? Agora se você continuar, você vai acertar. A outra palavra aí, sodomitas. Esse sim. Porque, como é o nome da irmã? Perdi aqui, estava puxando na memória teu nome. Bia. Sodomita, diga sodomita. Vem de Sodoma e Gomorra. Aquelas 2 cidades que foram destruídas. O pecado de Sodoma e Gomorra era justamente o pecado que ela acabou de dizer. O que você falou? A homossexualidade, seja da mulher com a mulher ou do homem com o homem. E foram destruídas as 2 cidades.
Lá em Romanos 1, Paulo fala sobre isso e diz que os homens cometeram torpeza e as mulheres também, né, se inflamando entre si, homem com mulher com mulher. E nas cartas, nas revelações de Daniel e de João no Apocalipse, diz que no período que Jesus vai vir arrebatar a igreja, é um período parecido com Sodoma e Gomorra. Também parecido com a época de Noé. Entende? Então o que eu estou trazendo para você é que não é à toa que a Rússia está guerreando com a Ucrânia e está aí aflorando uma situação de terceira guerra mundial. É que a Bíblia fala que no período do arrebatamento, Gog e Magog entrariam em guerra. Haveria a guerra de Gog e Magog. E se você não tem acompanhado a geopolítica, uma das coisas que o Putin acabou de falar ao mundo foi que ele é totalmente contrário que as Campinas de Golã fiquem com Israel. Então já, como ele se uniu ao Irã, à China e aos países árabes ali ao redor, eles vão marchar contra Israel. E Gog e Magog marcha contra Israel no período do arrebatamento. Vem alguém que vai dizer, vamos trazer paz. E vai ser um homem muito inteligente que vai assinar um tratado de paz. Só se pode assinar paz no meio de quê? Da guerra. Ou não é? Tem que ter guerra. E esse tratado de paz dura 7 anos. Quando você ouvir falar de um tratado de paz de 7 anos, você já sabe que quem propôs é a primeira besta. A besta que sai do mar, chamado Anticristo. E ele vai ser apoiado pela segunda besta, que é a besta da terra, que é o falso profeta, um líder religioso. Nós estamos vivendo esse período. Um período que a sociedade está numa distopia social, onde a sodomia é notório. Você percebe em todo canto, em todos os meios, em todos os lares, sim ou não? Em todos os meios de comunicação. E aí você vê leis sendo albergadas para que haja punição se você se pronunciar contra. Claro e evidente que dentro desse lugar nós somos albergados pela lei para falar o que a Bíblia diz, amém? E o que eu estou citando biblicamente é que no período do arrebatamento haveria sodomia. Essa distorção de valores. Então, em termos finais, o texto diz, o texto fala, não sou eu, o texto diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Então nós temos que abrir os nossos olhos, sim, porque a dualidade estrutural, ela está à nossa frente. Você pode escolher, como Moisés disse, vem para cá quem é de Deus. Você pode escolher o que Josué falou, quando ele disse lá no final do livro de Josué, olha, eu não sei se vocês querem servir a Deus, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. A dualidade está aí. O certo e o errado está aí. Você pode entrar para o corpo de Cristo e ser um santo de Deus, separado do pecado. Você vai ter que se abster. Você vai ter que ter realmente uma resolução de vida, onde os prazeres da carne não são mais importantes do que a eternidade no céu. Eu não minto para você de jeito nenhum, irmão. Desejo todo mundo tem. Mas a Bíblia diz que o homem deve ter domínio sobre ele. O homem deve dominar sobre o seu desejo. E se você não dominar, não tem salvação para a sua alma. Se você não tomar atitude de pegar as rédeas e dizer, a partir de hoje, eu vou seguir a orientação do Espírito e da palavra de Deus.
Não importa, essa coisa gospel de hoje não está levando ninguém a canto nenhum. Uma igreja totalmente solta do evangelho. Tem muito crente gospel. Tem muito crente gospel mesmo. As músicas são gospel, os crentes são gospel, o ambiente é gospel, e todo mundo gosta dessa coisa gospel. Se você estudar um pouco sobre o que é o gospel, vem lá dos Estados Unidos. Movimentos gospel vem de lá. Um povo que deveria estar vivendo aos pés do Senhor, mas estão afastados de Deus faz tempo. A igreja se mundanizou, trouxe valores de fora, fogo de fora para dentro da igreja. O povo que era para ser santo, está vivendo realmente a impureza do mundo. Sabe, o santo com o profano, Deus não suporta. O fogo estranho é justamente isso. Você tem a opção de escolher o certo. Eu vou te dar o último texto para a gente fazer o que tem que fazer hoje, tomar decisão. Abra em Deuteronômio 30. Diz assim, 30. Quem escreveu Deuteronômio foi Moisés, viu, gente? Quem achou diz graças a Deus. Com muito amor, Deus mandou Moisés escrever aqui isso. Diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Olha que dualidade. Vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e o quê? E a maldição. Escolhe, pois, a vida. Quem é a vida? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, escolhe Jesus. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua casa. Amém? Você pode escolher hoje. A proposta de Deus é a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. O que Moisés falou, quem quer servir ao Senhor, quem quer viver para Deus, vem para o meu lado. Muitos morreram naquela noite, porque resolveram ficar do lado de lá. Não existe um outro caminho que você possa escolher para ser salvo. Só há um caminho, que é Jesus. E eu sei que a sedução do mundo é grande. Eu sei que o mundo cada dia piora mais. Eu nem sei se você gosta do mundo, eu particularmente não gosto mais. Eu não sei se você está aborrecido. Alguém está aborrecido com o mundo? Alguém tem notado que o mundo está mais feio do que antes? Está piorando cada vez mais. Alguém tem notado isso? Levanta a mão quem tem notado isso. Levanta a mão, fica de mão levantada. Eu vou só dizer uma coisa para você que está de mão levantada. Você tem o Espírito Santo. Porque quem está te revelando isso é Ele. Quem está te mostrando que o mundo está feio, que o mundo está cada dia pior, é Ele. Porque Ele está te convencendo do pecado, do juízo e da justiça, e está te dizendo, sai do mundo. Então não se apegue com mais nada a não ser com Deus. Quem hoje
está disposto a largar o mundo para servir Jesus? Bispo, eu vou ter que largar a droga? Vai. A bebida? Vai. A prostituição? Vai. Tudo que é ruim, errado, que te leva para o inferno, você vai largar. E não tem essa coisa de, não, deixa o bichinho. Não tem que deixar o bichinho. Você tem que escolher entre o certo e o errado. Tem muita gente que passa 10, 15 anos dentro de uma igreja e fica que nem aquele gato de criação, sabe? Nem anda mais, mas todo mundo passa a mão nele. Não adianta. Eu quero que você vá para o céu. E a sua escolha é que vai dizer para onde você vai. Quem está disposto a largar tudo para seguir Jesus? Largar o seu eu. Largar casa, família, ou seja lá qual for o ponto de influência que o mundo traz para dentro de você, que faz de você uma pessoa derrotada espiritualmente. Você vai se desapegar de tudo isso para seguir Jesus. Para seguir Jesus. Tem alguém hoje valente que diz, eu quero deixar tudo para trás e seguir Jesus? Tudo mesmo. Eu não vou mais me apegar com quem não presta, com o que não presta, com aquilo que me destrói. Eu vou deixar tudo para trás para seguir Jesus. Quem hoje é a primeira pessoa que faz essa escolha, fica de pé onde você está. Glória a Deus. Quem mais? Glória a Deus, glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. 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 Aleluia. Eu quero convidar esses jovens para virem aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Como Moisés disse, venham para o meu lado agora. Venha para cá. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Você vai largar tudo para seguir o Senhor. Mais jovens estão vindo para a honra e glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O que você pode amar mais do que Jesus? Mais do que o Senhor? Eu sei que talvez no contexto religioso que você se encontra, seja você evangélico ou católico, alguém te ensinou que você pode vir como está. E eu digo para você, a Bíblia nunca ensinou a você permanecer no erro. Se você hoje está doente, venha ser curado. Se você está na impureza, venha se purificar. Venha se lavar no rio de Deus. Venha se santificar na palavra do Senhor. Você não pode sair daqui como entrou. Você tem que ser transformado pelo Espírito Santo. Só Deus pode modificar toda a tua estrutura. Essa dualidade existe sim e perturba a nossa alma. Mas a Bíblia diz, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoá-los. Hoje Ele te propõe que você seja salvo, que você escolha a vida, que você viva para a eternidade com Deus. Tome a sua decisão e siga Jesus.